O título dessa mensagem é Pastores com Sabedoria e Inteligência. Jeremias 3, versículo 15, que diz assim: E dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais apacentarão com sabedoria, os quais vos apacentarão com sabedoria e inteligência. Diga, sabedoria e inteligência. Em outras versões diz com ciência e com inteligência. Com sabedoria, sabedoria vem de Deus. Um dia eu falei aqui sobre a diferença de conhecimento, inteligência e sabedoria. Conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é não colocar ele na salada de fruta. Então, a sabedoria, o conhecimento, ele nos dá, ele nos empodera, ele nos dá potencial. O conhecimento não nos dá poder. O conhecimento, ele nos dá potencial. O poder vem na ação. Eu tenho poder para levantar esse tablet. Eu tenho potencial para levantar esse tablet. Mas se eu não colocar em prática, eu só tenho potencial. Eu não tenho poder para mexer esse tablet. O poder vem na ação. Quando você se move, você libera poder. O que para você parece pouco, para uma formiga é muito. Ela não consegue levantar esse tablet. Então ele vai olhar para mim e vai dizer, como que esse homem é poderoso, ele consegue levantar um tablet. Quando você faz alguma coisa e reage, sai do plano virtual, do conhecimento e aplica o conhecimento, a atitude, a praticidade, ela se transforma, o potencial se transforma em poder, ação, fazer acontecer. Então, a Bíblia diz, a maior promessa de Deus para os últimos dias foi que Ele nos daria pastores, que apacentam com sabedoria e inteligência. O que é a sabedoria? É a inteligência do céu. A sabedoria é ser guiado por um ser inteligente que habita os céus. É como um GPS, que ele está lá no satélite, no céu, guiando nossos passos aqui na terra. E a mulher diz, entre à direita, a 300 metros, entre à direita. E quando você passa direto e desobedece, ela diz, recalculando a rota. E aí, daqui 400 metros, entre à direita. E aí você erra de novo, e aí ela diz, 1.500 metros, ele nunca vai desistir, irmãos, ele vai sempre recalcular a rota. O problema é que o percurso vai se tornando pior, cada vez que você não obedece a voz dela. Uma hora ela te joga na rua de buraco, outra hora ela te joga numa favela, outra hora... Quem está entendendo? Então, a sabedoria é ser guiado e obedecer, ser guiado por uma voz que vem do céu. O GPS eu usei só como uma ilustração, tá bom? Deus, ele não falha, até o GPS ele falha. Mas o que eu quero dizer é que, nos últimos dias, Deus nos prometeu dar pastores que apacentariam o seu rebanho com sabedoria e inteligência. O que seria essa sabedoria? Segundo a vontade de Deus. Deus quer levantar pastores que dá som aos pensamentos de Deus. Pastorear é dar som aos pensamentos de Deus. Eu vou repetir. Deus pousa um pensamento dele na nossa mente e nós damos som àquilo que partiu da mente de Deus. É orientar o povo segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade da minha alma ou o que eu acho ser certo. E para você entender como que um pastor pode apacentar um rebanho com a sabedoria e a inteligência para se cumprir a promessa de Deus através do profeta Jeremias. Como que isso funciona, apóstolo? O homem tem que estar desprendido de ganância. Diga, ganância. O homem tem que estar desprendido de vontade própria. Tem que estar tomado de abnegação. O homem tem que renunciar a todo poderio humano e submeter à vontade eterna de Deus. O homem não pode manipular os seus discipulados e seus liderados. Não pode usar a sua influência para usar de manipulação. E nem chantagem. Um pastor não pode amaldiçoar uma ovelha quando ela sai da igreja dele. Um pastor não pode agir segundo o que ele passa pela sua mente. Um pastor
Por isso a promessa do Senhor é: eu lhes darei pastores que apacentam o meu rebanho com sabedoria e inteligência. Ou seja, pastores que vão largar de mão a vontades fúteis da sua alma e vão guiar o rebanho por aquilo que eu colocar no coração dele, e não pelo que ele acha ser certo. Pastores que são dependentes de Deus, que tenham um coração de pastor, que sejam pastores, mas tenham o coração de ovelha. Toda ovelha que sonha em ser pastor, ela primeiro tem que buscar ter o coração de pastor. Todo pastor que nunca foi ovelha massacra as ovelhas, porque ele nunca teve um coração de ovelha, ele não sabe o que uma ovelha precisa. Ele foi ungido pastor porque ele era amigo do pastor. Ele foi amigo do pastor porque ele era um empresário da igreja. Ele foi amigo do pastor porque ele puxava a sardinha para a brasa do pastor. Ele foi ungido pastor por qualquer outro motivo, não porque Deus quis, ou porque ele amava o que Deus ama, mas é porque ele amava o que o pastor ama. Amigo do colega. Igual aquela história do político, né? Amigo do meu pai. Por quê? Nepotismo dentro da igreja. Pastor é pastor, o filho é pastor, o cunhado do pastor, o cunhado do pastor é pastor, o primo, o irmão do pastor é pastor, todo mundo é pastor, só quem não merece que não é pastor. Só quem trabalha, que dá o sangue, não é pastor. Mas todo mundo ao redor do pastor, que o coração do pastor se agrada, ele é pastor. Liderados e levantados pela alma do homem, não levantados pelo coração de Deus. Quem está entendendo? Olha para o teu irmão e diga assim: Deus está falando. Um pastor tem que ter uma vida de oração, de jejum e oração e dependência de Deus, para não agir com injustiça. Porque o coração do homem é enganoso, mas se você é dependente de Deus, jamais você vai ser enganado. Quem está entendendo? Nós, como homens, às vezes, nosso coração entra uma implicância com algumas pessoas. Que a gente tem que lutar: Senhor, repreende esse ataque do diabo na minha mente. Estou com antipatia da cara daquela pessoa. A gente não fala para ela, mas fica como ser humano. Mas aí Deus diz: não deixa as tuas antipatias guiar você. Ele vai ser pastor porque eu escolhi. E você vai orar e vai se resolver. E vira crente. Porque crente não tem que ter antipatia de ninguém, não. Aí rapidinho a gente se recolhe a nossa insignificância e faz o que Deus quer e não o que nós queremos. Quem está entendendo? Deus sabe tratar muito bem com ovelha e Deus sabe muito bem tratar com pastor. Mas um pastor que é excelente, ele tem que ter o coração de ovelha. Olha para o teu irmão e diga assim: o pastor tem que ter o coração de ovelha. O mesmo Jeremias, ele escreve, se eu não me engano, no capítulo 6 ou 8, ele diz assim: vocês pastores de si mesmo. Ele condena pastores que são pastores de si mesmo. E continua dizendo: vocês são avarentos, vocês são arrogantes, vocês não querem ninguém discipulando vocês, porque se não tiver ninguém discipulando vocês, você pode fazer o que é errado e ninguém vai te exortar. Pastores de si mesmo. E se uma ovelha olhar para você e te criticar por um erro, sai para lá o endemoniado. Sai para lá o perturbado, filho do diabo. Uma pessoa, 2, 3, 4, 10, a igreja toda, vigia, varão. E aí nós começamos a entender que Deus, Ele usa até as ovelhas para nos discipular. Quando um pastor, ele deixa a inteligência do céu e passa a ser guiado pela sua emoção, pelas suas motivações, seja erradas ou no mínimo precipitadas. Amém? Olha para o teu irmão e diga assim: hoje promete, hein? Ser pastor é cuidar do rebanho de Deus. Diga: rebanho de Deus. Um dia uma mulher, ela tinha um filho de 9 anos de idade, isso aconteceu. Eu li num livro, mas eu não lembro qual o livro. E se eu ler esse livro novamente, eu vou dar a fonte, eu gosto de dar a fonte do livro. Mas verdadeiramente, sinceramente, eu não estou lembrado qual foi o livro. Que ela tinha um filho de 9 anos de idade e essa criança morreu. E é muito difícil conseguir um transplante de coração de uma criança de 9 anos de idade. Essa criança morreu e tinha uma outra criança com 9 anos precisando de um coração. Adulto serve de tanto de 18 anos como de 60. Não é isso? Mas criança não. É por faixa etária.
E aí, conseguiu fazer um transplante, a mãe liberou e tudo mais. Ela falou, com a condição, eu quero poder, depois do coração ter sido transplantado, eu quero poder fazer uma visita a essa família, claro, depois da recuperação da criança, eu quero poder ir lá com o estetoscópio e ouvir o coração dessa criança. E aí passou 6 meses, 1 ano, essa mãe viajou para o outro estado, chegou até a casa do menino, colocou o estetoscópio no coração da criança e começou a chorar ouvindo a batida do coração. Então essa mãe quebrou um silêncio depois de 10 minutos, 5 minutos ouvindo, pensando e chorando. Essa mãe disse, o meu filho está vivo dentro do seu filho. Eu acredito que quando Jesus, Deus coloca o estetoscópio no nosso coração, ele escuta assim, já não vive esse homem, mas meu filho vive nele. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus não ouvir a batida do coração do filho dele batendo em você, você não é verdadeiramente cristão. Porque um cristão tem que ter o coração de Cristo pulsando em nós e o sangue dele jorrando em nossas veias. O que tem que nos motivar é o que motiva a Deus. O que tem que nos alegrar é o que nos alegra a Deus. E como Davi disse, Senhor, não aborreço eu aqueles que te aborrecem. Quando você ama a Deus, aquilo que irrita a Deus te irrita. Aquilo que entristece Deus te entristece. Quando você vê que alguém morreu, perdido, vai ser condenado eternamente, Deus sofre e você também sofre. Quando você vê uma pessoa, uma prostituta, um jovem, alguém da igreja que se desviou, você não tem aquele senso crítico, maligno, dizendo, desviou porque nunca foi crente, ou qualquer discurso religioso, mas você chora a perda daquela pessoa e diz, Senhor, se ela desviou é porque ela nunca te conheceu, e se ela nunca te conheceu, ela pode ir para o inferno, mas eu quero dobrar o meu joelho agora e dizer para o Senhor, converte o coração dela verdadeiramente e torna o coração dela para o Senhor, porque o nome dela precisa ir para o nome do livro da vida e do Cordeiro. E aí nós nos desprendemos de todo o discurso religioso que não serve para nada e fazemos o que é eficaz, orar para que Jesus tenha misericórdia das pessoas. Um pastor tem que ter misericórdia. Um pastor não traz relatório de morte e de destruição. Você sabia que Davi, ele não gostava de relatório negativo? Davi era pastor de ovelha. O pai dele não tinha suas grandes simpatias por ele. Eu nunca tive uma conversa com Jessé, embora meu nome é Davi. Mas se você ler a Bíblia, você vai ter uma ideia da indiferença que ele trata com o filho dele. O maior profeta do país visita a casa dele, faz um banquete para o profeta, ele esquece o filho dele, simplesmente. Imagina, o Bolsonaro, vamos dizer assim, o presidente da República chega na tua casa hoje para comer e tu esquece de convidar o teu filho. Se isso não é uma indiferença, irmão, eu não sei o que é. Se você fizer uma festa de aniversário, tu não chamar teu filho já é uma indiferença, imagina o maior profeta. Então é o nível do esquecimento. Por isso que ele diz assim, ó, mesmo que tua mãe e teu pai esqueça de você, né? Por isso que ele usa esses provérbios, esses salmos, porque ele sofreu na pele dele o que é a rejeição, o que é sofrimento. Chegou um ponto de Davi achar até que ele era filho de prostituta, irmão. Se você não leu o Salmo 53 e não entender que ele diz, em pecado gerou minha mãe, em pecado me gerou minha mãe. Por que tanta diferença com ele? Alguns teólogos até acreditam nisso, não sou eu não acredito nisso. Mas vê se não dá para pensar. Por que tanta indiferença? Geralmente o caçula não é mais dengado? É o mais velho por um tempo, não é isso? E depois o caçula. É o mais dengado. Por que tanto esquecimento? Mas Davi entendeu o seguinte, olha, tem um propósito para esse esquecimento. Tem um propósito para essa indiferença. O Senhor tem algum propósito comigo. O nome disso é inteligência espiritual, sabedoria. Eu não vou me lamentar. Eu não vou me lamentar porque o meu pai ou minha mãe estão me tratando assim. Eu sei que eu sou no Senhor. E começou a agir com perceptual de Deus. Começou a agir percebendo a glória de Deus, percebendo Deus. Então ele estava tomando conta das ovelhas. Entenda, o pai dele era dono do rebanho. E existia uma cultura, até hoje existe uma cultura no Oriente. Se algum animal, ou besta fera, ou urso, ou leão, qualquer bicho,
entrar e atacar. Embora no Oriente Médio, ali na área de Israel, não tem urso nem leão, tá? Mas, irmão, quando o diabo quer nos tentar, irmão, perturbar a nossa vida, ele manda um bicho que nem tem. Né? Igual aquela mulher que falou que tinha uma girafa na Amazônia. Quando é para criticar alguém, eles arrumam até girafa na Amazônia. Mas o diabo arrumou um urso e um leão para o lado de Israel. Aliás, só 2 foram atacados, né, por leão na história. Né? Foi Sansão e Davi. Tu nunca mais vê falar de leão ali, que ali não é área de leão. Principalmente de urso. Mas olha só que tremendo. A Bíblia diz que apareceu os 2. Principados, vamos dizer assim, para aniquilar. Um pastor perdesse uma ovelha, ele poderia levar o rabo da ovelha, a orelha da ovelha e o pé. É a parte que o leão, o animal, não conseguia comer. E com certeza dá para ver, qualquer perito sabe que o animal foi comido por uma fera. Então ele pega e leva para o pai ou para o dono do rebanho e diz assim, aqui está, foi comido, eu saí fora. E ele não tem que pagar por aquela ovelha. Se ele conseguiu defender o restante do rebanho, aquela ovelha que foi despedaçada, ele leva o pé, ou leva a orelha, ou leva um relatório, ele não é obrigado a pagar, porque isso acontece. Mas Davi, mesmo sabendo que, se eu for trabalhar para os outros, eu teria direito de levar o relatório. Ainda mais o rebanho sendo do meu pai e falasse, pai, um urso atacou, está aqui a orelha do animal, ou não precisaria nem de levar, meu pai iria acreditar em mim. Mas Davi não gostava de trazer relatório negativo. Então ele enfrentou o urso, matou o urso. Enfrentou o leão, matou o leão. Porque para ele, o mais importante não era trazer relatório negativo. O mais importante era dar o seu melhor. Vale a pena dar a vida por o melhor. Meu pai não está me vendo, ninguém está me vendo, mas o Senhor está me vendo. E se eu quero ser alguém nessa vida, se eu quero ser alguém confiável ao Senhor, eu tenho que ser fiel no pouco, para sobre o muito Ele me colocar. Isso é entendimento. Segundo, é trabalhando como pastor, é trabalhando, é cuidando de ovelhas, que se tem amor por ovelha. Você pode fazer teologia, teologia não dá amor por almas. Teologia da teoria, theos, logia, estudo, theos, Deus, estudo de Deus. Você estuda de Deus, mas tu só conhece Deus quando você pratica o que tu estudou. Não despreza o estudo, mas o amor por alma é gerado em relacionamento. O casamento é gerado amor em relacionamento. Se o marido sai de manhã e volta à tarde e dorme, só conversa meia hora com a esposa, não gera amor, gera companheirismo e convívio. Mas amor é gerado em relacionamento. Quem está entendendo? Já viu um velhinho, uma velhinha, quando morre? Tu pode contar, é contagem regressiva. 9, 10, 8, 7, 6. A velhinha vai, quando o velhinho morre. E vai. Sabe por quê? Cada ano que passa, cada relacionamento, o amor aumenta, ao ponto de eles serem um. Quando você casa, você se torna um com o seu marido. Não é isso que diz a Bíblia? Profeticamente. Tu só se torna um com ele através do relacionamento. Quem está entendendo isso, irmãos? Não tem como. O que eu fico mais impressionado é com aqueles programas que tinha antigamente da Porta da Esperança. Lembra? Quem lembra, gente? A Porta da Esperança. Eu era garoto, irmão, aquilo era muito chato. Aí o Silvio Santos abria a Porta da Esperança. Não tinha internet. Quando alguém perdia um familiar, não achava, irmão. Não tinha internet, não tinha nada. Eu sou da época, irmão, que a gente ficava 2 horas na fila com a ficha lá para enfrentar, para falar no telefone. E era dentro da barraca, porque se botasse na rua, o pessoal quebrava. Os donos da barraca que cuidavam dos telefones. E era aquela fila com aquela fichinha, né? E 10 segundos a ficha acabava. E tu pegava a ficha emprestada com os outros. Quando alguém emprestava. Abri a Porta da Esperança. Agora, irmãos, eu quero contar um caso para vocês. Qual é o caso? Um caso de família. Um homem tem 40 anos. Ele não vê o pai há 39 anos e 2 meses. Ou seja, desde que nasceu. E aí o pai está ansioso. Você quer estar ansioso para ver seu filho? Estou. E você está ansioso para ver seu pai? Estou. Só a voz falando por trás da porta. E de repente, será que acharam? Será que não acharam? A Porta da Esperança. Lembra? Oi! Dízimo
o dízimo e oferta. Ei! Dízimo. Aí vem. Abre a porta. Papai! Meu filho! Ah, para de hipocrisia, irmão. Tu sente mais amor pelo teu vizinho do que um filho que tu não convive. Não, uma hipocrisia. O Silvio Santos falou assim, ó, se tu chorar, o cachê vai ser maior. Aí o cara tá com até pimenta no olho. Agora, tu chorar pela pessoa que tu nem conheceu, amor é gerado pelo relacionamento, irmão. Tu cria, tu adota uma criança, tu gera amor no teu coração. Mas um filho biológico, se não criar junto, não adianta. Não é isso? Relacionamento. Um dia eu falei aqui no púlpito, e eu vou voltar a falar. E repito, novamente, sem medo de errar. Deus criou o homem para ter um relacionamento intenso com Ele. Amém? Você só ama a Deus se você orar e manter um relacionamento assíduo com Ele. Se você não tiver uma vida de oração, você não ama a Deus. Por isso a palavra do Senhor diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Só quem tem vida de oração, porque o amor é gerado no relacionamento. A palavra relacionamento é que o carioca fala errado. A palavra relacionamento, o carioca fala, não rala em mim não. Quando encosta, pô, tá ralando em mim. Mas tu foi em São Paulo, tu foi em Curitiba e outros lugares do país, eles vão dizer, não rela em mim. Porque a palavra não rela significa de relacionar, de relacionamento. Não existe relacionamento por rede social. Existe conversa por rede social. Relacionamento é olhar no olho, é ver, é sentir, é tocar. Quem está entendendo? Então Deus nos criou para ter um relacionamento com Ele próximo. Ele não criou para manter uma distância de nós, porque Ele queria nos criar, primeiro, para ter um relacionamento comigo. Para quê? Para gerar amor no meu coração. E aí, irmãos, quando Ele gera amor no nosso coração, a minha prioridade é agradar quem eu amo. Sabe por que uma mulher tem dificuldade de fazer o que o marido gosta? Porque não ama. Sabe por que o marido tem dificuldade de fazer o que a mulher gosta? Porque não ama. Sabe por quê? Porque quando ama, o amor lança fora o medo, e o amor tudo suporta, o amor tudo crê. O amor não se envaidece. O amor só quer agradar a outra parte. Por isso Deus deu o seu filho, indiferente de você merecer ou não, porque quem ama se doa sem racionalizar se a outra parte merece ou não. Agora você pode dar uma salva de palmas. O amor não cobra. Eu te fiz, também você vai me fazer. Se você não me fizer, eu também não te faço. Tu nunca amou, tu negociou. Tu é flerteiro de emoção. Ou flertador. Negociador. Mas amar não. Amar é Jesus que disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu estou fazendo o meu papel. Amar é o que Jesus fez. Olhou para Judas e disse, meu amigo. Chamou Judas de amigo, disse, olha, não interessa o que você fez contra mim, você deixou de ser meu amigo, mas eu continuo sendo seu. Então, aquele que se relaciona com Deus, aí eu não se escandalize o que eu vou falar agora, olha para o teu irmão e diga assim, não se escandalize, diga assim, não fica de bobeira não, é uma revelação profunda. Deus criou o homem porque foi preciso. Ele não criou o homem porque simplesmente Ele quis. Deus não duela contra si mesmo e contra o seu próprio caráter. Você imagina Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, desde os tempos eternos. Imagina o que é eternidade. O que é eternidade? Quem consegue somar a eternidade? 10 bilhões, trilhões de anos passados. Não é a eternidade. 3 trilhões de anos passados ainda não é uma poeira dentro de um plano da eternidade. A eternidade some com qualquer espaço de tempo. A eternidade é atemporal. Ninguém consegue medir, mensurar uma eternidade. Quem está entendendo? Aí atrás está dando para ouvir? Se o amor aumenta pelo relacionamento, se um senhor que casou com uma senhora, ele tinha 22, ela tinha 20, ele morreu com 82, ela tinha 80, ela morreu de amor. A gente chama de paixão, né? Ela acordou, não viu o velhinho do lado dela, só viu a dentadura, não estava mais ele lá, só o sorriso dele.
E aí ela começa a dar um sentimento no coração de solidão, não é isso? E ela morre. Se uma pessoa que convive 60 anos juntos morre quando a outra morre, e olha que ele não convivia o tempo todo com ela. Ele acordava de manhã, ia trabalhar, ele chegava em casa, conversava, jantava, só tinha folga uma vez por semana. Agora imagina a Trindade Santa que se relaciona intensamente 24 horas por dia desde a eternidade. A quantidade de amor que não gera. Então eles produziram um amor de peso eterno que precisava ser compartilhado com outros. Então ele nos criou para compartilhar o amor. O que são os filhos? O que são os filhos, gente? Frutos do nosso relacionamento. Quem já fez filho aqui? Eu fiz 5 filhos com o apóstolo assim, ó. Olha para mim. Engravidou uma vez, 2, 3. Quem entendeu? Só gera fruto, irmão, quem se relaciona. Amém? Só quem relaciona. O amor gera fruto. E o que os nossos filhos fazem? O que nós fazemos com nossos filhos? A gente acorda de manhã, irmão, aí a Ruth está ali, a Sofia, né, já outras crianças, a gente fica assim. Aí ela fica, é lindo, né? Falou assim, parece contigo. Não, parece contigo. Aí é lindo, né? Ai, meu Deus do céu, que família linda. A gente fica namorando abestalhada e a criança está fazendo o que quer com a gente. E a gente está ali. O que nós estamos fazendo? Derramando o nosso amor naquela pessoa. Porque o amor que está sendo gerado pelo relacionamento, 16 anos juntos, 5 filhos. E aí estamos gerando relacionamento, gerando amor, está sendo compartilhado com nossos filhos. Não é isso? O amor, ele é gerado e compartilhado. Agora você imagina a Trindade Santa. Então ele disse, chegou o tempo, temos que criar o homem e colocar o nosso amor nele e compartilhar esse amor, porque é intenso. Então você pode dizer assim, esse homem está pregando heresia. Pregue, entenda da maneira que você entender. Para mim, Deus não teve opção, embora Ele seja Deus. A minha questão é, Deus criou o homem porque foi preciso compartilhar o amor dele. Porque se você botar, Deus é soberano ou não é? Deus pode todas as coisas, sim ou não? Não. Olha para o teu irmão e diga assim, está enganado. Deus pode todas as coisas, sim ou não? Sim. Está vendo? Também está. Deus pode ou não? Vou deixar a concepção para vocês. Deus pode criar uma pedra que Ele mesmo não possa carregar? Haja uma pedra que eu mesmo não consiga carregar? Ele pode? Se Ele conseguir criar uma pedra que Ele não consegue carregar, então agora Ele não consegue carregar uma pedra. Deus pode criar uma pedra, haja uma pedra que eu mesmo não posso carregar? Não. Não. Então Ele também não pode criar uma pedra, Ele não pode alguma coisa. Sabe quem é essa pedra que Deus não pode carregar? É você. Deus não pode te obrigar a amar Ele, porque o amor é dado, é espontâneo, é livre-arbítrio. Deus não pode te obrigar a amar Ele. Deus pode dar o Filho dele na cruz do Calvário por você. Deus pode morrer, Jesus morreu na cruz, deixou o sangue disponível para você. Ele enviou o Espírito dele para te convencer do pecado. Ele te levanta, Ele te lava, Ele te limpa, Ele te coloca de pé. Mas Ele não tem domínio sobre as suas decisões. Quem entendeu? Então eu vou ser mais uma coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode te obrigar a amar Ele. Segundo, Deus também não pode te obrigar a ser pastor. Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, eu sou pastor porque eu não tive outra escolha, Deus me obrigou. Me mostra isso na Bíblia. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Ah, mas Jonas teve que correr. Ele poderia ficar na barriga da baleia. Ele poderia voltar de novo para o mar. Ele foi porque ele teme a Deus. E Deus também não jogou fogo na cabeça dele quando ele ficou lá revoltado em cima do monte, pedindo a Deus para poder matar o povo. Deus sempre vai colocar no nosso coração o seguinte, você é chamado. Eu coloquei no seu coração o desejo. E se você é pastor, você vai fazer o que agrada o meu coração, não o teu. Deus não burla princípio. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus
não burla princípios, de forma alguma. Por isso, ele mesmo é o primeiro a se submeter aos princípios que ele mesmo estabeleceu. Quer ver um exemplo? Eu vou dar. O filho dele nasceu como ovelha. O filho dele cumpriu todo o princípio de sacrifício vicário. Ele obedeceu todos os 10 mandamentos, Jesus, e obedeceu os 613 preceitos, todos, até o de não comer carne de porco. Todos os princípios ele obedeceu. Aqueles que os fariseus acusaram ele de quebrar, que foi o sábado, ele não quebrou quando ele curou no sábado ou quando ele alimentou no sábado, porque a preservação da vida é o maior mandamento, e o maior mandamento anula o menor. Então, ele não quebrou. Ele simplesmente colocou o mandamento que é amar o próximo acima de qualquer mandamento. Pronto. Jesus não quebrou nenhum mandamento. Jesus não deu um jeitinho brasileiro. Jesus não burlou lei nenhuma. Ele cumpriu à risca toda a palavra. Mas ele nasceu como ovelha. Ele é rei. Ele poderia ter nascido num hotel 5 estrelas. E não teve nenhum lugar que pudesse Maria parir Jesus. E aí ele nasce num estábulo, ou ele nasce num aprisco. Quem é que nasce no aprisco? Quem é que nasce no aprisco? Ovelha. Porque ele é o cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Se ele veio na terra para poder ser sacrificado, que o maior propósito dele era vir na terra para morrer e redimir a humanidade, se ele era o bode expiatório, se ele é aquela ovelha do sacrifício anual de Yom Kippur, se o propósito dele era ser o sacrifício de uma vez por todas, então ele tinha que nascer como ovelha. Não teve opção. Não foi porque um não abriu a porta, o outro não abriu. Ele tinha que nascer como ovelha. A questão é, como que ele pode ser pastor se ele não for criado como ovelha? Irmãos, todo pastor que um dia foi ovelha, ama a ovelha e cuida da ovelha. Por isso, o maior erro que tem é você levantar um pastor que não ama a ovelha. O cara é ovelha, como ovelha ele não visita ninguém. Ele não cuida de ninguém. Ele não ama ninguém. Tu unge ele pastor. Tu está levantando uma pessoa para assassinar as ovelhas de Cristo. Aquelas pessoas que não têm responsabilidade por aquilo que Jesus pagou um alto preço. Porque não foi gerado. Quando você é ovelha que o pastor te ofende, quando você é ovelha que o pastor te injustiça, quando você é ovelha que o pastor fala alguma coisa que não te agrada, você guarda no teu coração, você pede a Deus para te curar. Mas no dia que você tiver o privilégio de ser o pastor, você não vai cometer os erros que cometeram contigo. Porque um dia você sentiu o que uma ovelha sente. Agora o camarada frequenta a igreja, entra, sai, domingo, segunda, quarta, entra, sai, frequenta, foi ungido pastor, nunca visitou alguém? Não. Consolidou alguém? Não. Ganhou alguém? Não. Fez alguma coisa por alguém? Não. Jejuou por alguém? Não. Orou? Não. Fiz teologia. Ungir um assassino de ovelha. Porque o amor é criado por relacionamento. O amor é gerado pelo relacionamento. As pessoas que mais botam gente para fora da igreja, dentro da igreja, são aqueles que não fazem nada. Eu vou repetir. As pessoas que mais ferem pessoas dentro da igreja são aquelas que não botam ninguém para dentro. Eles não sabem o valor que tem, o peso que tem, jejuar, orar, visitar uma pessoa, ganhar um perdido, trazer nas costas. Ele não sabe o valor que tem. Ele não tem responsabilidade com as coisas de Deus. Ele bota todo mundo para fora. Estou nem aí, irmão. Se for crente, o problema é dele. Se for crente, volta. Ainda tem pessoas que ainda falam, uma vez salvo é salvo. Vira até calvinista. Uma vez salvo, sempre salvo. O problema é dele com Jesus. A obra é de Deus, não é minha não. É indiferente. Sabe por que é indiferente? Porque não ama. Porque quem ama não é indiferente ao que o amado ama. Ledodi, vedodili. Eu sou do meu amado é meu. Ledodi, vedodili. Quando você amar igual Deus ama, você vai amar o que Deus ama. Agora você pode dar outra salva de palmas. Só quantos que eu veio o esboço aqui.
Então Davi está lá tomando conta da ovelha, e achando, Deus está me vendo. Os salmos mais lindos que Davi escreve é como pastor de ovelha. Ele escreve salmos como pastor de ovelha, ele escreve salmos como pecador, e ele escreve salmos como rei. E depois ele escreve salmos como sábio. Várias etapas da vida dele. Sabe por quê? Davi nunca parou de adorar, porque a adoração não é sazonal, adoração não é um estado de ânimo, a adoração é uma essência. Eu não adoro a Deus quando está bem as coisas. Davi entendeu, pode ter gigante, pode ter urso, pode ter leão, pode ter honra, pode ter óleo. A adoração é um estado de entendimento, não um estado de alma. Eu sei quem eu sou no Senhor. E aí a Bíblia diz, nós tivemos um professor na escola de teologia, pastor Antônio Maria, professor de hebraico, todo professor de hebraico é meio doido. Um dia ele chegou para mim e falou para a gente assim na sala de aula, que Adão tinha 1.500 metros de altura. Eu falei, Adão tinha 1.500 metros de altura, ele disse que Adão perdeu toda essa estatura depois que ele pecou. Né, assim. Aí ele falou que Adão tinha 1.500 metros de altura, eu falei para ele, pastor, que tamanho que era a folha da figueira? Rapaz, quase que me botou para fora da sala de aula. Mas ele falava, uma vez ele chegou para mim e falou assim, ele falou que ele pastoreava rebanho, ele foi criança. Quando ele era criança, no sítio do avô dele, ele tomava conta de ovelhas. E por uma questão de prática, na prática, nem na Bíblia, ele explicou por que um pastor de ovelha, ela utiliza uma tiradeira, uma funda. Ele diz o seguinte, a ovelha, ela escuta muito bem, mas ela enxerga muito mal. Quem está entendendo? Por isso que Deus nos compara com ovelha, enxerga muito mal. Por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós somos guiados pela voz do nosso pastor. Ela não é guiada pelo que ela vê, mas pelo que ela ouve. Deus é muito perfeito. Até o sangue da ovelha e do bode é o sangue mais próximo do sangue do homem. Tanto que José, quando morreu, os irmãos pegaram... Morreu não, quando José, fingiram que mataram José, que José foi vendido, mataram um bode, passaram na túnica e deram para Jacó, e Jacó nem percebeu a diferença do sangue do bode para o sangue de um homem, tão parecido. Deus é tudo perfeito, escolheu um animal perfeito. E a Bíblia diz que Davi, vamos voltar para Davi, que Davi usava uma funda, e o pastor Antônio Maria disse o seguinte, que quando um rebanho ia para longe, a ovelha ouve muito fácil. E quando ele se aproximava do rebanho, o rebanho andava mais rápido. Ia andando mais rápido, escutava passos. Então ele pegava uma pedra e tacava lá atrás do rebanho. Pum! Quando ele jogava a pedra lá atrás, batia numa pedra, numa outra pedra, o rebanho vinha andando para cá, para perto dele. Então, em vez de ele ir lá cercar o rebanho, ele se utilizava dessa ferramenta, que a ovelha ouve muito bem. Então, ele pegou e tacava a pedra e vinha para cá. Só que, imagina um garoto com uma tiradeira na mão. Irmão. Quando eu era garoto, não é à toa que meu nome é Davi, eu tinha uma tiradeira, eu jogava bola de gude, eu era mirolha com bola de gude. Quando a apóstola me conheceu, eu pegava pedra, matava rato com a pedrada, ela falava, nossa, que mira, hoje não acerto nada, irmão. Nem ombro não tem para tacar uma pedra. Mas eu jogava muita bola de gude, eu tinha espotão, tanque. Chegava no final do ano, quando acabava o tempo de bola de gude, a gente enterrava, né? Enterrava. Ou então virava munição de tiradeira. Irmãos, imagina um garoto de 8 anos, 9 anos de idade, com a tiradeira e um pote desse tamanho de bola de gude, munição para dar... Eu sentei no meio-fio e comecei a dar. Pum, pum, só nas galinhas, na criação toda da Dona Sônia. Dona Sônia estiver me ouvindo hoje, meu Deus do céu. E da Dona Vera. Serginho, meu amigo, me perdoa, fui eu mesmo. E eu, pum, nas galinhas. Aqui não matava, irmão, arriava a asa, a galinha começava assim, ó, perturbada. Até no filho da Dona Sônia eu dei, do Julinho, rachei a cabeça dele. A cabeça dele foi parar no hospital, a cabeça raspada. Dona Sônia bateu na cara da minha mãe e falou, o teu filho quase matou meu filho. A galinha, minha mãe falou assim, a galinha eu te dou outra. O teu filho, vamos orar. Minha mãe pagou as galinhas da mulher todas, as que estavam com a asa quebrada e as que morreu. Você imagina. Agora tu imagina, Davi foi muito mais produtivo que eu. Agora você imagina Davi debaixo de um salgueiro com uma tiradeira. Davi assim, ó. Pum, pum, dando teco o dia inteiro com a tiradeira na mão. E ele achando que estava brincando. E Deus estava fazendo o quê?
Deus estava treinando ele. Irmãos, o homem, Deus nos usa naquilo que nós somos capazes. Deus não me usa porque eu pareço com fulano, com fulano. Eu acho engraçado quando o cara começa a pregar, né? Aí tem um pastor ali que ele começa a pregar. Porque Jesus Cristo de Nazaré, ele está passando por aqui. Quem me tocou? Quem me tocou? Por causa de mim! Isso é virtude! Receba, receba, receba. Aí tem uns garotos que começam a querer fazer a mesma coisa. Quem está entendendo? Irmãos, o teu dom é o teu dom. Não é isso? Davi, quando foi matar o gigante, Saul falou, bota a minha armadura. Quem não quer usar a armadura do rei? Ele falou, não, eu não vou guiar pela minha alma, não. Eu não sou bom com a armadura nem com a espada, não. Eu sou bom no teco. Vai cada um na sua força. Eu vou naquilo que Deus me treinou. Deus nos usa nas nossas habilidades, daquilo que tem te treinado desde lá de trás. E olha o que ele faz. A Bíblia diz no livro de Juízes que tinha 700 homens. A Bíblia mente? A Bíblia diz no livro de Juízes que tinha 700 homens que acertavam um fio de cabelo com a funda na tribo de Benjamim. As 11 tribos lutaram contra a tribo de Benjamim. Mais de 150 mil, mais de 300 mil homens contra 23 homens na tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim botava Israel para correr. Venceu 3 vezes. Porque lá no meio da tribo de Benjamim tinha 700 homens que acertavam um fio de cabelo com a funda. Um fio de cabelo. Olha que ponto que o homem pode se ajustar. Então, quando Deus está no teu dia, é no dia a dia, é na sua casa adorando, é lendo a Bíblia, é no seu dia a dia, é na sua casa que Deus vai te treinando para aquilo que você há de reinar. É não perder o perceptual de que Deus está o tempo todo te vendo. Se você é professor, que lecione, esmere a ensinar. Apóstolo Pedro disse isso. Se você ensina, esmere-se por ensinar. Porque amanhã Deus pode te usar na área do ensino. Se você fala, é um vendedor, Deus pode te usar como um evangelista. Se você é uma pessoa muito solícita, então Deus pode te usar no dom de socorro. Quem está entendendo? Deus, Ele tem algo de especial para cada um de nós. E Ele quer nos treinar naquilo, na excelência daquilo que Ele nos preparou para ser. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus está te dando um coração de pastor. Jesus olhou e disse assim, eu sou a porta das ovelhas. Jesus era a porta das ovelhas. Ele disse, eu sou o bom pastor. Mas quando um fariseu chamou ele, disse, mestre, meu bom mestre, ele disse, por que tu me chamou de bom? Bom, meu pai que está no céu. Mas ele não era bom? Ele mesmo disse, eu sou o bom pastor. Agora, eu sou bom na perspectiva de quem me chama de bom. A sua lisonja não me torna bom. A minha essência me torna bom. Então Jesus, ele se chama de bom pastor, porque a essência dele não é contaminada por lisonja. Ele disse, eu sou o bom pastor. O pastor, João 10:10. João 10. João 10:10 é o versículo que fala do cão, do diabo, né, o ladrão. Mas vamos falar, João 10, ele vai falar o tempo todo. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Ninguém dá a vida pela ovelha. O assalariado, quando vem o perigo, ele abandona a ovelha e foge. Mas o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Porque ele não é pastoreado, ele não é assalariado. Ele tem compromisso com as coisas de Deus. E eu tenho a minha ovelha, e ele disse, e tem ovelhas também que são de outros apriscos, são minhas também. Eles ouvem a minha voz e me obedecem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. Uma ovelha, ela conhece a voz do pastor dela. Não existe nenhuma ovelha negra. Me mostra na Bíblia onde existe ovelha negra. Quem inventou isso foi o preconceituoso do Satanás, que é preconceituoso. Na Bíblia chama de ovelha louca. Sabe o que é ovelha louca? Aquela que ouve muitas vozes.
Ele ouve o pastor aqui, mas também ouve o pastor da internet. Ouve o pastor não sei do que lá. Ouve o pastor da internet, ouve o pastor não sei do que lá. O pastor prega aqui no púlpito e ele fala, mas o pastor da internet falou, o pastor da internet não é teu pastor. Ouve o teu pastor, está ficando louca a sua ovelha, porque está ouvindo muitas vozes. Ouve a voz do seu pastor. Conhecimento se busca, mas quem nos direciona é a voz do nosso pastor. Você vai eleger seu pastor se ele é um homem de Deus ou não. Tu vai fazer uma análise da vida dele, tu vai andar com ele, tu vai ter relacionamento com ele, se ele é um homem de Deus, e tu confia na voz que sai da boca dele, que dele está dando fisicalidade ou som aos pensamentos de Deus, tu vai andar pelo que ele fala. Quando você começa a duvidar do que o teu pastor fala, ou o pastor deixou de ser homem de Deus, ou você virou uma ovelha louca. Mas se tu não tem nada para apontar do teu pastor, se tu não tem nada para denunciar do teu pastor, ele é um homem de Deus, compra, paga, é um homem de uma mulher só, não flerta com a mulher dos outros, é um homem que não rouba a igreja, é um homem que tu não tem o que falar dele, então se você está contradizendo, contraversando as palavras dele, então você se tornou uma ovelha louca. Ou então tu prova que o teu pastor tem alguma coisa de errado. Tanto o pastor tem que fazer uma análise se ele está perdendo a essência de pastor, e a ovelha, se ela está perdendo a essência de ovelha. Porque um pastor, ele dá a vida pela ovelha, porque um dia ele foi uma ovelha. Jesus Cristo de Nazaré, ele disse, eu sou a porta das ovelhas, mas ele também é a ovelha do sacrifício, mas ele também é o pastor. Então ele nasceu como ovelha, viveu como pastor e morreu como ovelha. Uma salva de palmas para ele. Então não tem ele é ovelha, mas também é pastor. Por isso que ele te entende melhor do que qualquer pastor. E o pastor que te entende é o pastor que pastoreia com sabedoria e inteligência de Deus. Porque Deus, ele te usa, ele tem acesso ao seu corpo, à sua mente, a todo o seu registro mental, a todo o seu conhecimento, para cumprir a vontade dele através de você. Então você é uma ferramenta dele. E o que é ser inteligente dentro da perspectiva de Deus? O que é ser sábio dentro da perspectiva de Deus? É não ser nada e deixar Deus ser tudo. É igual um juiz de futebol. Se ele aparecer no jogo é porque a partida apitou mal. Mas se ele não aparecer é porque o jogo foi bom. Ele apitou bem. Se tiver muita polêmica, teve que pegar o VAR, teve que pegar não sei o quê, é porque ele apitou mal. Mas se ele deixar o jogo correr e ninguém nem perceber que tem juiz, ele é um bom árbitro. Assim é o pastor. Se ele deixar o reino de Deus crescer sem interferência dele, irmão, então é Deus que está dando crescimento, ele é um excelente pastor. Ele criou polêmica demais, ele está interferindo naquilo que Deus tem para ele. Nós fomos chamados para guiar, orientar, não somos chamados para governar. A ovelha de Cristo, a noiva de Cristo. Por isso eu nunca cheguei para nenhuma ovelha aqui na igreja e falei, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Eu digo para você fazer aquilo outro, eu digo, você pode fazer. Você poderia fazer. Se eu fosse você, eu faria assim. Se a pessoa quiser seguir meu exemplo, ela segue. Se ela não quiser, eu não vou obrigar a seguir. Por isso que o apóstolo Pedro, ele diz lá em 1 Pedro 5,3, dizendo, não hajam como dominadores daqueles que lhes foram confiados. Pastoreai o rebanho de Deus, nem por força, nem por constrangimento, mas como Deus quer. Não hajam como dominadores daqueles que lhes foram confiados, mas sejam um exemplo para o rebanho. Eu sou um exemplo. Quer me seguir? Eu estou aí. Não quer me seguir? Continua sendo a minha ovelha. Porém, você vai sofrer as consequências de não escolher alguém para ser seu modelo.